Em Reflexões que Edificam, falo sobre dinamismo. E quero falar pensando que estamos iniciando, tendo certeza que estamos iniciando um novo ano. E em um novo ano nós fazemos planos, projetos, temos sonhos. E então pensar em dinamismo é pensar certo, é pensar sério. É pensar com responsabilidade. Dinamismo é um termo usado para o que é ativo ou ainda para aquele que tem espírito empreendedor. E o termo empreendedor hoje é muito usado. O empreendedorismo é algo realmente muito importante nos dias de hoje. E então, posso falar sobre o dinamismo, mas quero usar um texto da Palavra de Deus, registrado em João capítulo 9, versículos do 1 ao 11. É o texto em que Jesus vem passando com os seus discípulos e encontra um cego chamado, ou conhecido como cego de nascença. Eles ficam curiosos e perguntam para Jesus quem é que pecou, ele, quer dizer, o cego, ou os seus pais, para que tivesse nascido cego. Jesus então responde: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que fosse manifesta as obras de Deus. Muitas vezes nós nem entendemos o porquê do dia a dia e as coisas que acontecem, as circunstâncias, as situações, mas elas devem serem sempre revertidas para a glória de Deus. Já penso assim em primeiro lugar. Mas é interessante que o versículo, então, que eu quero usar é o versículo 4, e ele diz, Jesus dizendo aos seus discípulos: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É muito importante pensar isso, e esse texto, então, em primeiro lugar, sugere responsabilidade. Jesus se mostra responsável quanto aquilo que ele tinha por fazer, quanto à missão que ele tinha em suas mãos. E quando ele usa esse termo, ele mostra de fato que ele era responsável e ele precisava fazer aquilo que ele tinha nas suas mãos para fazer. Em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, então nós encontramos também algo que sugere essa responsabilidade, esta consciência de se fazer algo e fazer com seriedade. Diz lá o texto, Gálatas 6, 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem. E na sequência diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. É responsabilidade. Somos responsáveis como cristãos de estarmos fazendo o bem e não nos cansarmos, que muitas vezes estamos cansados de fazer o bem. Mas é importante que façamos o bem e o façamos a todos. Quando vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, então nós encontramos ainda mais um reforço para essa responsabilidade de fazermos o bem ou fazermos a obra daquele que enviou Jesus, e Jesus nos enviou, né? Diz lá em Eclesiastes, tudo quanto te vier às mãos para fazer. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é para fazer além, mas é fazer de acordo com a força, com aquilo que você pode, com aquilo que você tem. Faça, veio para você fazer, é sua responsabilidade. Faça, com certeza, isso será muito importante. Mas eu vou mais longe, eu venho lá do Velho Testamento para o Novo e lá na carta escrita aos Colossenses. No capítulo 3, versículo 23, mais outro grande incentivo para estarmos fazendo a obra de Deus. Diz lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, façam como ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, façam
de todo o coração, melhor dizendo, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós somos tentados muitas vezes a fazer as coisas olhando para aqueles que estão nos vendo, fazer para alguém. Mas, na verdade, aquilo que vamos fazer para alguém, devemos estar fazendo como se estivéssemos fazendo diretamente para o Senhor. E se isso for verdade na minha vida, certamente eu vou me empenhar em fazer. Vou fazer com muito mais apreço. Vou ser muito mais dinâmico naquilo que eu estou fazendo. É muito importante pensar desta forma. E pensando assim na visão do Senhor Jesus Cristo, na responsabilidade que ele tinha. Certamente mais do que responsabilidade, ou tanto quanto esse texto sugere também a urgência. Urgência. Precisamos fazer algo e esse algo tem que ser logo. Não pode ser deixado para amanhã, para mais tarde, para algum dia. Precisa ser feito logo. A urgência é algo que deve fazer parte do nosso viver. E quando nós estamos pensando nessa urgência, certamente vou encontrar no texto lá de Jesus dizendo: enquanto é dia. Enquanto é dia. E é bom pensarmos nessa frase de Jesus, nessa percepção dele que precisava fazer a obra do Pai enquanto era dia, porque a noite vai chegar. E o chegar da noite significa a impossibilidade de fazermos alguma coisa a mais. No tempo que tenho vivido, tenho conhecido, tenho visto dezenas de pessoas ao longo do meu ministério que fizeram ou não fizeram, não importa, mas que um dia já não puderam fazer mais. Os que fizeram certamente estavam alegres naquilo que fizeram. Os que não fizeram estavam resmungando pelo que não podiam fazer agora, mas não tinham feito quando puderam fazer. É interessante que consideremos isso, para que também nós não venhamos a sofrer daqui a pouco, quando a noite chegar, quando já for impossível que venhamos a fazer, estejamos reclamando. É importante isso, e a urgência sugere exatamente isso. Temos que fazer agora, hoje, porque a noite vai chegar, e a noite realmente pode ser um momento triste para nós se estivermos com a consciência pesada. Muitos cristãos certamente estão vivendo um momento, uma vida apática, indiferentes a tudo que está acontecendo em relação ao Evangelho, ao cristianismo, à Igreja de Jesus, o trabalho de Deus, estão vivendo, mas não tem mais nenhum sentimento, não se apercebe de mais nada, não buscam se envolver com mais nada. Quantos estão vivendo assim, sem responsabilidade, que não tem mais um ardor cristão. Não podemos viver assim. Nenhum cristão deveria viver assim, porque temos a responsabilidade e é urgente que vivamos assim. Como resultado desta vida apática, de indiferença, vamos encontrar cristãos realmente com vidas vazias, vidas cristãs vazias, vidas cristãs sem sentido. Já não sabem mais por que são cristãos, já perderam a visão, já não tem mais a sensação da cristandade, daquilo que devem, daquilo que precisam fazer. Vidas sem sentido. Todos nós, certamente, temos um chamado do Mestre. Nenhum cristão é só cristão. Como cristão, ele tem um chamado do Mestre e esse chamado precisa ser ouvido. Precisamos atentar para ele. Lá em João capítulo 21, versículo 22, a parte B de Jesus: segue-me tu. Segue-me tu. Sou eu que devo seguir a Jesus. É você, como cristão, que deve seguir a Jesus. Servir a Deus, ao reino de Deus, servir a Igreja de Jesus Cristo, não é uma sugestão. Não é uma sugestão para o cristão. É uma ordem.
é, sem dúvida, uma ordem para ser cumprida. Eu preciso obedecer essa ordem, eu preciso cumprir essa ordem, que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Com amor, claro. Tudo que eu vou fazer, preciso fazer com amor. E eu cumpro essa ordem, preciso cumprir essa ordem. Você precisa cumprir essa ordem com amor e certamente com coragem para vencer qualquer obstáculo. Jesus, quando lá curou o cego, ele encontrou dificuldades, mas ele venceu mais aquela dificuldade. Nós precisamos vencer com Jesus. Precisamos nos envolver na obra dele, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai conseguir trabalhar. Pensa nisso. E eu desejo que este ano de 2022 seja um ano de bênçãos para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, mas que haja realmente um empreender da obra de Deus, de cada um de nós, ou por parte de cada um de nós, em que tão somente o reino de Deus possa alcançar grande êxito. Pensa nisso, e eu desejo que Deus abençoe a sua vida.